Olá, fala comigo, vamos conversar? Estamos indo para mais um episódio para a série Gisaflix Manual da Vida. O meu objetivo, como eu sempre digo para você, é crescer e contribuir na sua vida. Então eu tenho trazido conteúdos e assuntos como se fosse de fato um manual. Sabe quando você tem um problema, aquele problema que você nem sabe que é problema, porque de fato você está 95% do tempo no automático e nem percebe isso na sua cabeça? Eu venho aqui te clarear, te trazer um conhecimento que você ainda não tem e através desse conhecimento eu venho te impulsionar para uma vida extraordinária. É fantástico, todo o meu conteúdo está aqui para você, para te levar para o topo. Eu tenho um comprometimento de trazer vídeos objetivos, #energiza, onde você sente sair daqui energizado. Todo mundo fala comigo assim, Gisele, eu abro seus stories de manhã e é energia, é força, é inspiração, porque é isso que eu quero levar para sua vida, porque transformou minha vida, esse conhecimento que eu te entrego e vai transformar a sua. Seja bem-vindo, meu nome é Gisele Mira. Minha missão de vida, como eu te disse, é crescer e contribuir com o seu crescimento. Eu quero pegar na sua mão, eu quero ser sua mentora de vida, de negócios, para que você saia da estagnação, da mediocridade e parta para assumir o controle da sua vida, das suas emoções, então das suas finanças, através de coordenação dos pilares inegociáveis, financeiro, profissional, espiritual, físico. Tudo isso está linkado, espiritual e corpo é indivisível. E entender isso é que vai fazer com que você vença na vida e seja tudo que você nasceu para ser. Então bora lá? Na série de hoje eu quero trazer para você uma situação bem assim, diária. Todos os dias você lida com isso. Presta atenção como funciona. Você já teve uma super ideia que você nunca tirou do papel e quando você viu, passou o time? Você não tirou do papel por preguiça, por falta de tempo, por medo, e você nem sabe medo de quê, mas você não fez. A sua insegurança, a sua baixa autoconfiança fizeram que você estagnasse mediante o medo. Ou procrastinou tanto que aqueles compromissos que eram para ter sido feitos passaram um mês e você falou assim, nossa, e agora? Agora não tem nem tempo de voltar atrás mais. Quem ainda nunca se sentiu preso nas armadilhas da mente ao apertar o botão soneca e adiar aquela tarefa importante no início do dia, ou adiar só mais um dia, mês que vem eu volto para academia, daqui um ano eu volto para academia, semana que vem eu volto, segunda eu começo. Eu quero te explicar por que acontece isso. Mas vamos lá. É ruim, é horrível a gente saber exatamente o que a gente deseja. Você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa, você sabe o que você quer, mas você sabe, mas não tem coragem, não tem força de vontade para colocar os planos da sua vida em ação. Mas a boa notícia é que isso pode mudar a partir de agora. O segredo não está na motivação. O segredo está no seu instinto de ação. E eu vou te explicar como a sua mente é poderosa e como ela funciona e como você vai tirar o maior proveito e potencial dela. Eu vou te explicar também as 3 vozes que você tem dentro da sua cabeça, que estão te paralisando, que estão te gerando essa estagnação, que estão tirando essa força de vontade da onde você quer tirar a sua força, que força de vontade é um saco vazio. Você tem vontade de quê, gente? Você tem vontade de ver série de Netflix, você tem vontade de comer um hambúrguer, você tem vontade de procrastinar, você tem vontade de ficar no sofá, você tem vontade de fazer nada? Então contar com uma força de vontade de fazer nada não vai te ajudar. E eu vou te dar uma técnica infalível, ensinada por uma neurocientista simples, que você vai ver que você vai resolver todos os seus problemas. Você quer? Então fica aqui comigo, tá bom? Vou começar te explicando como a sua mente é poderosa. Antes de abril de 1954, ninguém conseguia correr uma milha com menos de 4 minutos. Ninguém, era impossível. Várias pessoas tentaram e acreditaram que humanamente era impossível. Quando foi em maio, isso foi em abril, todo mundo já tinha falado, é impossível, ninguém consegue. Quando foi 6 de maio, em Oxford, um universitário chamado Roger Bannister, ele quebrou a barreira desses 4 minutos e correu em 3 minutos e 59 segundos, quebrando a barreira total. Ele não era profissional, ele não era um corredor, ele não tinha treinamento profissional. Ele treinou para correr, mas falava o seguinte, era parte do meu treinamento fazer uma visualização constante de que eu ia ganhar e de que era possível. E isso dava certeza para ele na sua mente e no seu corpo que ele conseguiria. Quando ele conseguiu, a tal barreira dos 4 minutos já foram quebradas por vários outros atletas. Só para você ter uma ideia, 46 dias depois, vários outros atletas quebraram essa barreira dos 4 minutos e superaram, inclusive, o recorde de Roger Bannister. O que aconteceu? Você consegue entender que as pessoas deixaram de acreditar que era impossível e perceberam que a mente é que criava a limitação? Nós temos uma história dessa
muito familiar na minha empresa, né, com a minha equipe de vendas, onde a gente tinha uma meta X, que era uma meta que todo mundo atingia. E um dia eu desafiei a dobrar a meta. E no que eu desafiei a dobrar a meta, várias pessoas acharam que era impossível. Até que uma pessoa fez. E no dia que essa uma pessoa fez, várias outras fizeram e hoje tem recordes muito acima do que o dobro da meta. Quando você apoia a crença do que é possível, você acessa um poder mental e não a limitação mental. Muitas coisas hoje que você não faz é porque você não tem um estado de autoconsciência de que você se limita pelo que você conta na sua mente. E daí por isso que eu vou te explicar como funcionam essas 3 vozes dentro da sua cabeça. E no que você se limita, você acredita não ser possível. Mas perceba, a sua limitação ela é mental, ela não é física. Ela não é psicológica, ela é apenas mental. Você precisa de virar uma chavinha ali dentro que você consegue. Os pensamentos mais predominantes da sua mente, hoje, eles têm o poder de influenciar e controlar suas ações e reações. Algumas pessoas chamam isso de lei da atração. A ciência chama de sistema ativador reticular, que ajuda o cérebro a decidir quais informações ele vai focar e quais informações ele vai descartar. Quando você tem um propósito, quando você tem uma meta, quando você tem um desejo, aquilo não sai da sua cabeça todos os dias, isso te faz criar um senso de certeza que irá realizá-lo. Quer ver? Já viu quando você vê um restaurante, uma viagem, um passeio, você fala assim, eu vou lá, um dia eu vou lá. Quando você visualiza o futuro, assim como Roger Bannister se visualizava ganhando e batendo recorde, você acredita mentalmente que isso é possível. E tudo começa aí, em você visualizar e acreditar possível. Tanto que quando você quer comprar um carro de uma marca específica, por exemplo, você começa a ver ele em toda parte, por causa do sistema ativador reticular cerebral, que faz com que você concretize aquilo através do seu foco de visão. Napoleão Hill, ele fala o seguinte, eu cito muito Napoleão Hill, né? Eu gosto dele, muito inteligente, os livros são ótimos, super recomendo. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Então, talvez o que tem te impedido hoje não é só força de vontade, motivação, preguiça ou procrastinação. É que lá no fundo, perceba, se você não fala o seguinte, eu não sou capaz igual fulano. Nossa, mas fulano vai pra academia 5 dias por semana? Não vou aguentar. Nossa, fulano treina 5:30 da manhã? Não vou aguentar. Você nem tentou, mas a sua limitação tá aqui, porque tem uma voz falando com você que você não vai conseguir. Então, os pensamentos que você abriga na sua mente, sejam eles positivos ou negativos, significa que eles vão guiar o rumo da sua vida. Percebe que nesse exemplo que eu acabei de dar, a pessoa não acredita ser possível e, portanto, ela não vai fazer. E ela não vai ter o corpo que ela busca, a barriga de tanquinho que ela quer, a saúde que ela quer, física, enfim. Por quê? Porque ela tem um pensamento que limita. E nós temos um conjunto de pensamentos que são recorrentes. E eles têm limitado, direcionado e mudado ou não estagnado a nossa vida, tá? Então, é uma escola no subconsciente, porque tem muita coisa que está no subconsciente. Mas você repete no automático. E isso se torna um hábito. E esse hábito, ele é pro sucesso ou pro fracasso. Tá entendendo? Vou continuar para você entender. Então, o pensamento, a ciência fala assim que o pensamento, ele é uma força tão real quanto a eletricidade. Presta atenção nisso. Como têm sido os pensamentos? Por quê? O que eu vou te falar agora é extremamente importante. Você se torna aquilo que você pensa. O que você tem pensado tão recorrente que virou um hábito na sua vida? Agora veja bem, eu tô falando pensamentos, eu vou um dia naquele lugar, eu vou viajar para aquele lugar, eu vou fazer essa viagem, eu vou comer nesse restaurante. Pensamento sem atitude não vale nada. Tudo começa no pensamento, é onde tudo começa. Mas não pensa que sem fazer nada você vai ter resultado, tá? Outro dia eu falei com meu filho sobre isso e ele ficou assim, então tá bom, eu vou ser rica, eu vou ser rica, eu vou ser rica. Eu falei, não, eu vou ser rica, eu vou fazer por onde, vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me dedicar. É aí que tá, é o pensamento mais ação, tá? Então, o que acontece dentro da nossa cabeça? Nós temos 3 vozes. Isso mesmo, são só 2 não, porque nos desenhos antigamente que a gente via, né, era um capetinho aqui, um anjinho aqui, eram 2 vozes. Exatamente existem essas 2 vozes, a neurociência já explica isso, mas eu vou mostrar pra você que na verdade são 3, tá? E aí eu vou te explicar quais são cada uma delas para que você entenda e se posicione e vou te dar a técnica para você calar essa voz e ter energia de ação em tudo que você for fazer.
Tem uma voz que você escuta, que eu chamo ela de Bruno, porque tem um filme da Disney que o personagem vai fazer uma aventura junto com um amiguinho, né? Eles são dois peixinhos, são dois menininhos que quando pulam na água eles viram um peixe. E aí ele vai descer o morro de bicicleta e o amigo dele fala assim, eu não consigo. Aí o amigo dele vira pra ele e fala assim, ó, silêncio, Bruno. Aí ele fala assim, quem é Bruno? A voz na sua cabeça. E ele manda ele gritar, silêncio, Bruno. E aí quando ele grita, ele fala, tá pronto? Ele, tô, porque ele já calou a voz. Aí eles descem e faz a aventura. Nós temos essa voz na cabeça e eu quero que você cale essa voz. É uma voz interna. Todos nós temos voz interna. Em mentoria, às vezes eu costumo me preocupar. A voz na sua cabeça, pergunta, a voz na sua cabeça é de homem ou de mulher? E a pessoa sabe exatamente que voz que é, porque é uma voz que ela estão dentro da nossa cabeça. Só que o seguinte, elas podem ser boas ou podem ser más. Quem é a voz boa? A voz boa é a voz da sua consciência, a sua consciência racional cognitiva. Ela é equilibrada. Ela que fala com você assim, diminui a velocidade, não passa por aí não. Ou você vai estudar, que essa prova amanhã vai ser difícil, acho melhor estudar. Não anda com essa pessoa vai te ferrar. Cuidado! Essa é a voz da consciência. Ela é boa, ela é equilibrada, ela te ajuda, ela te dá sabedoria, ela te protege. A segunda voz, ela é a voz negativa. Ela é a voz carregada das emoções negativas internas. E muito dessa voz tem a ver com as suas crenças. Tem a ver com sua crença de capacidade, com a sua crença de identidade, de quem é você, do que você é capaz. E tem a crença de merecimento, que ela é construída na sua formação de personalidade e que ela vai te acompanhar ao longo da vida. Então esse diálogo seu com você, se você tem muito do negativo, porque você carrega traumas ainda não curados, e feridas da infância não curadas, eles vão ser mais fortes. Ela é uma voz ansiosa, estressante, negativa, pessimista, desacreditadora. Ela te acusa, ela diz que você não é bom, que você não é capaz, que você não vai dar conta, que os outros podem, mas você não pode. Ela te dá estresse, ela te dá desconforto. Então, ela te põe medo. Ela vira pra você e fala o seguinte, será? Será que ele foi lá mesmo? Será que ele tá te traindo? Será que ele... Entendeu? E ela vai colocando medo na sua cabeça, ela vai te instigando. Essa voz, ela é negativa, mas ela é totalmente carregada de crenças que foram construídas na sua formação de personalidade de 0 a 13 anos. Por isso, a autoconsciência, né? A autoconsciência é uma técnica e uma vivência que eu trago pra você no método Energisa, que é o método que eu construí, que eu apliquei na minha vida e que me transformou na pessoa que eu sou hoje, né? E que me trouxe o sucesso em todas as áreas da vida que eu me proponho fazer por causa dessa autoconsciência. É você entender que voz é essa, qual é a origem dela, ter capacidade de calar e ter energia de realização imediatamente, sem que você perca o time para tomar a decisão e as melhores escolhas na sua vida. Então, essa voz, ela que te põe medo, é a negativa. E nós temos uma terceira voz, é uma voz espiritual destrutiva. Essa destrutiva, ela tem um acesso pela emoção, por isso que ela é emocional. Ela tem um acesso pela emoção do orgulho, pela emoção da raiva. São pessoas que não se perdoaram e não perdoaram o outro. Então são pessoas carregadas de machucada, traumatizada, pessoas egoístas, pessoas que foram humilhadas, machucadas. Então essas pessoas carregam essa voz. Ela é compulsiva, ela é vingativa, ela acusa os outros, ela te faz ter ódio das pessoas. Ela fala assim com você, paga na mesma moeda, você vai deixar barato? Se vinga, não aceita isso. Ela fala com você, se mata. Para que você tá vivo? É uma voz destrutiva. É uma voz que fala, se vitimiza. Essa voz fala assim com você, ninguém te ama, né? Ninguém gosta de você. Tá vendo que não vai durar? Ninguém te entende. Então essa voz destrutiva, ela é carregada de emoções negativas, de desvios emocionais, de pessoas extremamente feridas e principalmente com raízes de rejeição, de humilhação e com um pezinho no orgulho, tá? Só que deixa eu te falar uma coisa. Essa voz, ela pode estar dentro de você, mas ela não é você. Você, na sua essência, é uma criatura maravilhosa feita por Deus. Mas por baixo o autoconhecimento, por baixo o nível de autoconsciência, por não ter clareza de quem é você, por não ter noção da sua identidade, da sua capacidade, do seu merecimento, você não consegue acessar tudo aquilo que você nasceu para ser. Então eu quero te falar o seguinte,
Não dê espaço para essa voz. Nós precisamos de aprender a identificá-la. Ao identificar essa voz, eu consigo calá-la. O filme os desenhos do Scooby-Doo tinha o Fred, né? E ele falava o seguinte: nós temos que descobrir quem era o fantasma. Então, quando eles descobriam quem é o fantasma, que ele tirava o capuz lá, que ele via quem era a pessoa, que ele falava assim: agora tudo tá explicado. Mas por quê? Se ele não sabe quem é o monstro, quem é o fantasma, ele não tem armas para lutar com ele. Então nós precisamos de descobrir quem é o fantasma, quem é o problema, quem é a voz para combatê-la. Se você não está identificando a voz, que você está no automático, está nem percebendo que tem essa voz, você vai perceber que isso para você não vai fazer sentido. Mas agora que eu te conto que essa voz tem, você vai começar a ouvir e perceber até se essa voz é de homem ou de mulher dentro da sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa que a gente faz no automático que a gente não percebe, tá? Você sabia, e hoje meu filho me fez essa pergunta e foi bem intrigante. Ele falou comigo o seguinte: você sabia que quando você engole, o seu ouvido faz um barulho extremamente estranho? E na hora todo mundo engole. Faça essa pergunta com quem você quiser, é uma brincadeira boa fazer com as crianças, porque é um exercício de presença plena. E ao engolir fez o barulho, eu falei assim: é mesmo. E ele falou assim: agora você tá lascada, que toda vez que você engolir agora você vai ouvir esse barulho. O que que acontece? Era um barulho que estava ali, mas eu não estava prestando atenção. No momento que eu foco, que eu uso o meu sistema reticular, que ele percebe ali no meu cérebro, eu começo a ouvir aquele barulho o tempo inteiro. O que que eu quero te convidar a fazer agora? Mudar a narrativa da sua mente. E eu vou te dar uma técnica chamada regra dos 5 segundos. O que é a regra dos 5 segundos? Ela nada mais é que uma ferramenta de hiperintenção. Eu não fiz com você agora o de engolir, de hiperatenção. Agora eu vou fazer uma técnica de hiperintenção. É intencional, ou seja, ela te impede de criar os pensamentos negativos que estão aí abalando sua autoconfiança. Uma vez que ela só vai te dar 5 segundos para focar naquela oportunidade de tomar uma atitude e silenciar aquele pensamento. Os seus pensamentos, eles têm 5 segundos para virar crença. Se você não calar ele nesse tempo, você vai acreditar que de fato ele é verdade e vai reagir mediante o pensamento. Toda emoção gera um pensamento gera um sentimento e um sentimento altera o seu comportamento. Então, por isso é importante nós calarmos os pensamentos, tá? Tem uma apresentadora, palestrante americana chamada Mel Robbins e ela fala em todos os TED Talks dela o segredo para você chegar onde quiser é sair da sua zona de conforto, colocar a mão na massa usando essa ferramenta. E para sair da zona de conforto, ter energia de ação de forma intencional, ela criou a regra dos 5 segundos. A técnica é simples, mas ela promete ser extremamente eficiente, é usada por pessoas em vários lugares do mundo para você ter coragem de mandar aquele e-mail importante, marcar aquela reunião com seu chefe, pedir aquele aumento que você está procrastinando, comprar aquele carro novo que você não está tendo coragem, abrir o seu próprio negócio, voltar para academia, iniciar naquele inglês, expor seus sentimentos, ter aquela conversa difícil com seu namorado, com seu marido. Então, essa é a técnica que você precisa para mudar a sua vida. Então, como que você vai fazer? Eu vou te dar 5 passos. Tá? Mas é 5 segundos, eu só tô te falando em 5 passos. O primeiro passo é, pare de se auto-sabotar. Quando você não faz, sabendo o que você deveria fazer, é auto-sabotagem. Saia do piloto automático. Você tá ouvindo essa voz e não tá nem percebendo o que você tá ouvindo. Então eu preciso de você com presença plena. Confie em você, tenha crença de capacidade, de merecimento, tenha autoconfiança e saiba que você é capaz, que você não é diferente dos outros. Porque que o outro pode ou você não pode? Você pode, você só não acessou o poder que tem aí dentro, mas você pode. Vença o medo e a insegurança através da sua autoconfiança e tenha coragem de perseguir e realizar os seus sonhos, ok? 5 segredos aqui pra você. Vamos para a regra dos 5 segundos. A ideia de Mel Robbins, ela é bem simples. Você deve se obrigar a ter um impulso de agir fisicamente diante de uma meta dentro de 5 segundos. Então, por exemplo, se você não fizer em 5 segundos, o seu cérebro provavelmente vai te sabotar e vai te criar uma lista de infinitas justificativas para você não fazer, tá? Então, se você tem um objetivo, por exemplo, de se destacar no local de trabalho, na próxima reunião, você vai contar mentalmente até 5, de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Em seguida, você levanta a mão e fala: eu quero falar, eu quero dar minha opinião, eu quero me expressar. Você tem que ter atitude, tá? Então você vai ouvir aquele pensamento, não fala não, eles vão rir de você, é melhor você não dar sua opinião, e sua opinião não foi nada a ver. Você vai contar até 5 e vai fazer. A sua vida ela é feita de ação, ela é feita do que você faz, não do que você não faz. A ação cura, a inação adoece.
Senão você vai embora pra casa, eu devia ter falado. Aí o fulano falou uma ideia, copiou uma ideia, eu não falei e perdi a oportunidade, tá? Ou seja, se o seu objetivo, por exemplo, é aprender uma nova língua, ao invés de ficar falando que você morre de vontade e não tem tempo, pega o telefone, faz a matrícula e vai. 5, 4, 3, 2, 1. Vou pra academia agora. Calça o tênis e fala, tô indo. Comece calçando o tênis. Energia de ação. Tá chateada com alguém? Vem remoendo sentimento negativo há dias? 5, 4, 3, 2, 1. Abra o WhatsApp. Precisamos conversar. Qual o melhor horário pra gente conversar pessoalmente? Então, o que eu quero te dizer? Qualquer que seja o objetivo, mostre ao mundo, mostre a si mesmo que você é capaz de agir. Por mais insignificante que essa pequena ação possa parecer, haja. Haja agora. Então, de novo, um pensamento tem 5 segundos para virar crença. Eu comecei a exercitar isso no meu relacionamento matrimonial. Quando vinha um pensamento de dúvida, quando vinha um pensamento destrutivo, emocional destrutivo, quando vinha um pensamento negativo, eu chamava ele e verbalizava. Olha, quando você fez isso, a minha mente falou comigo que você estava fazendo isso, isso, isso. E quando você conta, faz isso. Você vai amar esse exercício. Quando você conta, você fala assim, nossa, que coisa retardada que eu falei. Gente, que bobeira isso, é lógico que não é. Então, dentro da sua cabeça, o seu problema está potencializado. Quando você verbaliza, quando você se vulnerabiliza, você vira e fala assim, bobeira, né? Nossa, deixa pra lá, passou na minha cabeça que não faz sentido nenhum. Então, mesmo que você não queira verbalizar com alguém, verbalize em voz alta para si mesma. Mas não permita que os seus pensamentos criativos, sua mente produtora de filme de terror vai criando ali um elo, um vínculo em coisas que nunca vão acontecer, que vai te gerar ansiedade. Nós vamos falar de ansiedade aqui em breve e que essa ansiedade vai te consumir. Você tem 5 segundos para calar o seu pensamento. Além das técnicas dos 5 segundos de pegar e fazer, você tem também a técnica de, ao ouvir esse pensamento, perceber essa voz. Quando você vai exercitar agora sua autoconsciência, você vai falar assim, olha a vozinha aí. Aí você vira e faz o quê? Quando a voz é negativa, você dá um sorriso. Parece bobo? Eu te provo. Dá um sorriso depois desse pensamento. O pensamento vai. Você encerra ele na hora. Um pensamento negativo, quando você ri, você fala assim, não, eu não confio em você. Essa voz aí não é minha. Essa voz está dentro de mim, mas ela não é minha. Olha, eu chego a arrepiar. Sabe por quê? Porque funciona. E eu quero que a partir de hoje, primeira coisa, observe o que você está ouvindo. Identifique que voz é essa. Dê mais atenção à voz da consciência. Sabe quando você fala assim, nossa, escutei isso, você acredita que uma voz falou na minha cabeça, eu não fiz, se eu tivesse feito, começa a ficar mais sensível à voz da sua consciência. E você vai perceber que toda a energia de ação, para você realizar tudo que você deseja, está entre você tomar uma decisão ao calar essa voz e gerar autoconhecimento e autoconfiança de que você sim é capaz de muito mais. Espero que você tenha gostado, porque eu amei ler sobre isso, eu já estou aplicando na minha vida e faz todo sentido. Aqui é assim, é manual da vida. Eu aplico na minha vida, dá certo, eu trago pra você, porque a gente precisa de se ver no topo. Se você gostou desse vídeo, faça um favor pra mim, clica aqui agora no like. Comenta e fala, Gisele, amei, já comecei a usar, tá fazendo sentido na minha vida, porque quando você faz isso, você ajuda eu a entregar essa bênção na vida de mais pessoas. E mais pessoas podem ser abençoadas com esse conteúdo, porque tem muita gente sofrendo. Vamos ser luz? Então clica no like, compartilha e todos os domingos eu te espero aqui. Meu nome é Gisele Mira, minha missão de vida é crescer e contribuir. Pra gente se ver no topo. Até o próximo vídeo.